Esta é a minha versão das histórias de Sherlock Holmes nos dias atuais. Ela é apenas baseada e inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle, portanto, se diferenciando em vários pontos da obra original. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velk apresenta a série Sherlock, o Consultor. Episódio Um Estudo em Azul, baseado em Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 1 de 4. John Watson agradeceu à senhora idosa por recebê-lo enquanto saía da casa conjugada de 2 andares com fachada de tijolos. Esta era a terceira das 8 casas de fila naquela parte da Brixton Road e John estava ali a trabalho, tentando descobrir se os vizinhos viram ou ouviram algo suspeito naquela noite. Enquanto John andava pelo curto caminho até a calçada, ele teve que desviar a cabeça para não esbarrar em alguns ramos da árvore do vizinho que ultrapassavam o muro. A senhora da casa era baixinha e vivia na companhia de 6 gatos e um cachorro maltês, o que não tornava os galhos invasores um incômodo. Mas John, que tinha quase 1,80 m, viu-se um pouco irritado com aqueles tentáculos de folhas verdes diante do seu rosto. O terreno entre a casa e a calçada era formado por um gramado bem aparado, com um velho plátano no centro, muito mais alto que a casa. Ele ainda estava desfolhado, mas havia uma cerejeira baixa, que ficava no canto perto da cerca. Pequenas flores claras cresciam em seus ramos, indicando a proximidade da primavera. Apesar dos últimos 2 dias terem sido ensolarados, a temperatura continuava baixa em Londres, e John esfregou as mãos avidamente depois de fechar o portão da cerca antiga de tábuas intercaladas. Seu sobretudo bege dançava com o vento gelado, enquanto ele caminhava para visitar a casa seguinte. John parecia a personificação de um modelo de revista masculina. Alto, corpo bem definido, pele da cor de chocolate, cabelo afro cortado à máquina, aparado perfeitamente, assim como uma barba impecável, e como se isso não bastasse, a calça e os sapatos sociais, combinados à camisa e um suéter de lã, o deixavam ainda mais atraente. No entanto, John não estava atento à sua boa forma ou suas roupas elegantes naquele momento. Ele estava focado em encontrar alguma pista sobre o que acontecera na noite passada, e isso o fez parar diante do portão verde da casa ao lado. A senhora gentilmente informou John que a casa estava vazia e disponível para aluguel, o que ele descobriria facilmente pela placa de aluga-se, colocada de forma torta em uma das janelas. Mas John agradecera a senhora mesmo assim, e decidiu averiguar o lugar, para desencargo de consciência. A casa ao lado era semelhante à casa vizinha, a não ser pelo jardim, invadido por ervas daninhas, e as 2 pequenas árvores perto da porta, que necessitavam de uma poda com urgência, o que John percebeu ao ter de se desviar dos galhos quando passou entre elas. Ele subiu a escada de 4 degraus, que dava na porta de entrada, pintada de verde da mesma cor do portão. John girou a maçaneta e, para sua surpresa,
A porta abriu com facilidade. Cauteloso, ele entrou no hall, fechando a porta sem fazer barulho. A luz do dia trazia uma boa iluminação aos cômodos da casa, dispensando o uso de sua pequena lanterna. — Olá! Tem alguém na casa? Chamou John. — Sou o detetive John Watson, do CID. Só quero conversar um pouco. John ficou parado, esperando, mas somente recebeu o silêncio como resposta. Decidiu averiguar os cômodos, começando pela sala da frente. Lá ele encontrou uma mesa e a lareira construída na parede lateral, e nada mais. Ele então continuou sua busca e, com cuidado, abriu a porta que dava para a sala dos fundos, mas parou de súbito no batente ao ver um homem deitado no sofá, pequeno demais para suas longas pernas. O homem bocejava sonolento e, ao que parecia, havia passado a noite ali. Ele era alto, um pouco mais magro que John, e tinha um rosto pálido com alguns vincos de expressão de sono. Seus cabelos eram negros e encaracolados e precisavam de um corte. Sua barba de alguns dias era outra coisa que precisava de cuidados, e suas roupas pareciam ter vindo de algum albergue de doações, além de estarem sujas e fedendo a urina. Eu teria respondido quando você chamou, mas eu estava cansado, explicou o homem, piscando para se acostumar com a luz que vinha da janela. Assim que seus olhos se estabilizaram, ele avaliou John dos pés à cabeça com um olhar de falcão. Então ergueu o corpo sentando-se, fazendo uma careta de dor, como consequência de ter dormido de forma desajeitada no sofá. Então, me diga, John Watson do CID, quem foi assassinado? Espera, como você sabe que foi um assassinato? E eu faço as perguntas aqui, senhor sem nome. Você alugou a casa ou a invadiu? John perguntou, mais ríspido do que pretendia, irritado com o ar insolente do homem que o olhava divertido. Óbvio para a primeira pergunta, opção 2 para a segunda pergunta, e meu nome é Sherlock Holmes para a insinuação entre elas. Disparou Sherlock, depois espreguiçou-se e estalou as costas. John entrou totalmente na sala, deixando a porta aberta atrás de si. Muito bem, Sr. Sherlock Holmes. Posso saber por que é tão óbvio que eu esteja aqui por conta de um assassinato? Você o cometeu? Imagino que não tenha nenhum fantasma na casa para comprovar que você esteve aqui a noite toda. Sherlock sentou-se mais ereto no sofá, dobrando uma perna sobre a outra e colocando as mãos em forma de prece logo abaixo do queixo, o que lhe dava um aspecto um tanto ridículo, dada a sua aparência de morador de rua. Vejamos. Um detetive do CID às 9 da manhã, num bairro residencial, tomando depoimento dos moradores. Como disse, óbvio, até seu filho teria deduzido. Quanto ao meu álibi, não necessito de nenhuma entidade sobrenatural para comprová-la. A câmera do ponto de ônibus e a da loja na esquina serão o suficiente para corroborarem que arrombei essa casa às 13h15 da madrugada, sem sair dela depois disso. E eu arrombei a porta da frente, ao contrário do assassino que provavelmente usou a porta nos fundos. Meu palpite é a casa 208, com a porta azul. Espera um pouco, disse John atordoado, erguendo uma das mãos. Vamos por partes. Primeiro, arrombar uma casa também é crime, e eu posso te prender por isso. Sherlock suspirou impaciente e o encarou, demonstrando uma certeza quase indecente de que aquilo não aconteceria. John desviou o olhar e tirou o telefone do bolso, digitando com rapidez na tela. Pronto. Pedi para o Chan averiguar a câmera no ponto de ônibus, para confirmar se a sua história é verdadeira. Você disse que chegou às 13h15 na casa. Onde esteve antes disso? No ponto de ônibus, respondeu Sherlock displicente, sentando em uma posição mais confortável.
Desci do ônibus depois da meia-noite. Sentei-me naquele banco desconfortável e fiquei... divagando. Sherlock fez um movimento de devagar com a mão. Mas depois de algumas horas, o frio me fez tomar algumas decisões mais dramáticas, como você já percebeu. Divagando, hã? John fixou seu olhar nos olhos de Sherlock, deixando-o desconfortável. Não, disse John finalmente, relaxando o olhar. Você não está chapado. Seus olhos indicam cansaço. Pelo seu estado, não deve dormir direito há dias. Sherlock se mexeu inquieto no sofá, e John sorriu, agradecido pela pequena vitória sobre o homem de língua afiada. Ok, continuou John. Se sua história for confirmada, você está com sorte. O assassinato aconteceu entre a meia-noite e as 2 da manhã. E sim, seu palpite está certo. Foi no 208 da Porta Azul. Você viu ou ouviu algo? Então foi realmente um assassinato, disse Sherlock triunfante. E não, eu não vi nem ouvi nada do ponto de ônibus. O que é estranho. E uma falta de sorte. Ele suspirou descontente. Fiquei indeciso por um tempo se arrombaria a casa em reforma ou a casa que estava para alugar. Se tivesse escolhido a primeira opção, teria me deparado com uma cena de assassinato e pistas intocadas por todo o lugar. Uma perda de oportunidade lamentável. Como o crime foi cometido? Arma branca? Sufocamento? Não tenho permissão para falar sobre esses detalhes com civis. Cortou John, surpreso com a animação do homem diante de um crime de assassinato. Me diga, Sr. Sherlock Holmes, o que você faz da vida além de divagar em pontos de ônibus e dormir em casas vazias? Detetive particular, mas atualmente um viciado em recuperação. Sherlock respondeu, prático e objetivo, sorrindo de forma sarcástica no final. Um detetive particular. Isso explica a arrogância, comentou John, e Sherlock parou de sorrir, revirando os olhos. Como você sabia que eu tinha um filho? Continuou John, prático e objetivo como Sherlock. Eu sei muitas coisas sobre você, John Watson. Saber as coisas é meu dom e minha maldição. Foi a vez de John revirar os olhos, irritado com a petulância do homem sentado no sofá. O que você sabe sobre mim? John perguntou cético e o encarou, em desafio. Sherlock aceitou o desafio. Você não tem só um filho, tem 2. Um menino e uma menina. Um deles ainda é um bebê. Você é feliz com sua esposa. Seu problema não é no lar, é no trabalho. Sua primeira formação foi a de médico, seguido pela carreira militar, na qual você galgou algum sucesso. Você é um bom atirador e você serviu no Afeganistão, mas teve problemas em se adaptar quando voltou. Tentou exercer a medicina novamente, mas não funcionou. Então decidiu ingressar no MET, Divisão de Crimes. Está há pouco tempo no trabalho, mas já está frustrado, pois percebeu que não é tão bom como detetive quanto é como médico e atirador. E por conta disso, você tem mais papelada e pesquisa do que ação no seu trabalho. E está se perguntando se tomou a decisão certa ingressando na polícia. John ficou boquiaberto por um tempo, processando, enquanto o homem diante dele relaxava as costas na parte de trás do sofá, com um sorriso de canto emoldurando o rosto. Como você? John perguntou, finalmente encontrando a voz. Sherlock suspirou, parecendo entediado. Tudo bem. Isso estraga um pouco a magia, mas vamos lá. Seus filhos. Você tem uma fina pulseira no seu pulso direito com os nomes William e Sophia. E você tem um pouco de baba de leite na gola da camisa, indicando que alimentou um bebê antes de vir ao trabalho. Feliz com a sua esposa, marcas de unhas femininas no seu pescoço e a ponta de um hematoma avermelhado, quase oculto pela gola. Com 2 filhos, um deles ainda bebê, ter uma noite assim só pode indicar que as coisas estão muito bem entre vocês. Sherlock sorriu de forma provocadora. John colocou as mãos nos bolsos do sobretudo, desviando os olhos,
desconfortável por um estranho estar revelando sua vida conjugal. Médico, as cicatrizes finas de bisturi em suas mãos e o jeito que você usa os dedos. Formação militar, sua postura. Afeganistão. Você não está mais no exército e tem alguns probleminhas aqui. Sherlock apontou para a própria cabeça. Nada como uma guerra para destroçar a mente de um homem. E qual a guerra mais próxima e com potencial para isso? Afeganistão. Acertei até agora? John apenas confirmou com a cabeça, desanimado. Mas Sherlock abriu um largo sorriso de satisfação. Então continuou. Exercer novamente a medicina. É natural querer voltar para algo seguro depois de uma experiência ruim em uma guerra. E você está há pouco tempo na polícia, então teria que ter trabalhado em algo nos anos anteriores. Seus probleminhas de cabeça, está escrito nos seus olhos. Perdidos. Como um cego em um tiroteio. Quanto a ser bom atirador, as marcas entre o seu polegar e indicador mostram anos de uso de armas pesadas. E, por favor, você mal entrou na polícia e já é detetive no CID? Você teria que ter alguma qualificação extra para conseguir tal façanha. Atirador é minha primeira e mais forte opção. Aposto que eles tentaram te colocar em alguma divisão especial, não é? Mas você recusou, pois pensou na família e queria algo menos perigoso. Erro. Você deveria ter aceitado a oferta. Está claro que você é melhor atirando do que investigando. John olhou para ele em descrença assombrada e Sherlock abriu os braços em um gesto de rendição. Por favor, você alugou a casa ou a invadiu? Sério? Você não viu o estado das minhas roupas? Começou Sherlock impaciente, mas o barulho de notificação no celular de John o impediu de continuar. Sean confirmou seu álibi, disse John depois de verificar o celular. Você está livre para ir embora. Não vou te prender por arrombamento. John ignorou o sorriso de "eu sabia" de Sherlock, mas não resistiu a uma explicação defensiva. E para sua informação, eu logo percebi que você invadiu a casa. Só estava tentando ser educado. Foi inútil e te fez perder tempo. Sentenciou Sherlock com uma mistura de tédio e impaciência no rosto. John desistiu de tentar se explicar e virou-se para sair, irritado demais para se importar com despedidas. Mas parou de repente, voltando-se para Sherlock, que ainda estava sentado. Eu chamei e disse o meu nome quando entrei na casa. Teria dado tempo para você fazer uma pesquisa sobre mim no seu celular. Arguiu John, desconfiado. Sem celular, respondeu Sherlock, mostrando os bolsos vazios. Meu querido irmãozinho confiscou. Para você não ligar para o seu amiguinho traficante, completou John. Muito bom, John Watson. Parece que ainda há esperança para você como detetive. Falou Sherlock divertido, levantando-se para segui-lo. Vou sair daqui antes que os donos me denunciem e eu realmente seja preso. A propósito, disse John, segurando a porta aberta do outro lado, enquanto Sherlock passava para a sala da frente. Isso de deduzir a minha vida só me observando por alguns minutos foi... incrível. Sherlock parou e olhou para John, intrigado. Interessante. As pessoas raramente me elogiam depois que eu as deduzo. Pelo contrário, elas normalmente me insultam ou tentam me agredir. Às vezes os dois. Sherlock sorriu ironicamente de novo. Nem imagino por quê. Zombou John, mas sorria também. Ele era uma alma gentil que perdoava com facilidade. Tomando a frente, ele seguiu para a porta de entrada. Venha, detetive. Hora de mostrar se você é tão bom em desvendar uma cena de crime quanto é em irritar um policial. Sherlock, que seguia atrás de John, parou, olhando-o com uma animação contida, mas com uma ponta de desconfiança. Vai mesmo me deixar olhar a cena do crime ou só está zombando? Você não é o detetive que sabe tudo? Descubra você mesmo. Provocou John, abrindo a porta, deixando Sherlock passar e saindo logo atrás dele. Sherlock observou John, enquanto este fechava a porta. Então sorriu, aliviado, tendo deduzido a resposta.
Ele virou-se, descendo rapidamente os degraus da entrada, desviando com facilidade os ramos que invadiam o caminho. John não foi tão rápido e teve que usar a mão para afastar os ramos do rosto. Só não façam me arrepender disso, avisou John enquanto seguiam até a calçada. Olha, não vou admitir isso para mais ninguém, mas parece que não adianta esconder as coisas de você. Portanto, sim, eu estou atolada em casos sem solução, papelada atrás de papelada, e preciso de um pouco de ajuda. Então, se puder me apontar a direção nesse caso aqui, fico te devendo um favor. E acredite, é sempre bom ter um favor para cobrar de um policial. Já que estamos trocando confidências, meu caro Watson, respondeu Sherlock enquanto andavam pela calçada, rumo à casa 208. Vou lhe contar um segredo também. Na verdade, você que está me fazendo um favor com isso. Minha mente precisa de mistérios para resolver, como um carro precisa de combustível para funcionar. Vamos lá ver essa cena de crime. Ele terminou esfregando as mãos, animado como uma criança no Natal. Uma ambulância e um carro de polícia estavam estacionados na frente da casa 208, que, como Sherlock dissera, tinha uma porta azul. Uns poucos curiosos, que aparentemente tinham a manhã livre para bisbilhotar, observavam a cena do crime de longe, esticando o pescoço sempre que alguém saía ou entrava na casa. John e Sherlock foram devidamente dissecados, enquanto passavam o jardim, entulhado de restos de obra, e entravam na moradia. Nosso morto se chamava Enoch J. Thompson. Ele chegou de Edimburgo ontem e estava hospedado no The Bentley. John informou Sherlock durante o caminho. Bentley, interessante, comentou Sherlock pensativo. Ele saiu do hotel por volta das 8 da noite e pegou um táxi. Ainda estamos trabalhando no itinerário, continuou John, enquanto cumprimentava o policial fardado que guardava a porta e indicava com a mão que Sherlock estava com ele. Portanto, poderia entrar. Lá atrás você vai encontrar o outro detetive encarregado do caso, Peter Jones, e ele provavelmente não vai ser tão educado como eu fui. Então, tente ser menos dedutivo com ele se quiser desvendar esse assassinato, ok? John avisou enquanto atravessavam o hall e o corredor. Lizzie é a médica forense no caso. Ela é legal, então, por favor, tente ser gentil com ela. Eu sei ser sociável quando necessário, Watson. E a propósito, suas recomendações foram inúteis, pois eu as teria deduzido assim que eu visse seus companheiros de trabalho. John apenas suspirou resignado, cumprimentando o outro policial que olhava a sala da frente, enquanto Sherlock passava indiferente. Logo eles estavam na sala dos fundos. Ali, Peter Jones estava em pé, de costas para eles, e observava Lizzie, que vestia um macacão de proteção. Ela verificava ajoelhada o corpo de um homem de meia-idade, branco, altura mediana e com um leve excesso de peso. O corpo estava estirado de costas, no centro da sala, e não tinha ferimentos aparentes. Suas roupas eram informais, mas de marcas caras, assim como o relógio de ouro no pulso direito. Perto do morto, no chão, separados em sacolas plásticas de provas, estavam vários cartões de crédito, um isqueiro, um maço de cigarros e um iPhone com capa emborrachada. Já era a hora, Watson. Conseguiu alguma coisa com os vizinhos? Perguntou Peter, um homem louro, muito bonito e atlético, com o tipo de corpo que só uma academia constante e intensa conseguiria manter. Ele não tinha se virado quando fizera a pergunta, e quando o fez, seus olhos se arregalaram em confusão ao ver Sherlock. Quem é esse cara e por que você trouxe ele na cena do crime? John tentou responder, mas Peter continuou de forma arrogante. Espero que ele seja uma testemunha, do contrário vai ter que cair fora. Ei, o que você está fazendo? Não pode ficar andando pela sala, amigo. Sherlock havia ignorado Peter assim que entrou na sala, dedicando sua atenção a cada detalhe do chão, paredes e teto.
A sala era do mesmo estilo que a que ele havia passado a noite, mas esta havia sido totalmente reformada, faltando apenas a pintura, que estava em andamento nas paredes, cobrindo boa parte delas com uma cor viva de azul, enquanto os batentes, os rodapés e a lareira permaneciam na cor branca. O pintor achou o corpo pela manhã quando veio trabalhar, eu suponho, comentou Sherlock agachando-se no chão, do lado oposto em que estava Lizzie. Ela o percebeu e parou o que estava fazendo, encarando-o com seus grandes olhos castanho claros. Seu rosto meigo, com sardas no nariz e na parte superior das bochechas, era a única coisa descoberta no seu traje de proteção. Sua expressão ao ver Sherlock era como a de alguém que vê seu superstar favorito de forma inesperada. Sherlock também não lhe deu atenção. Sua concentração estava agora no corpo. — Como ele sabe disso? Onde você encontrou esse cara? Indagou Peter, começando a se irritar. — Ele me encontrou na casa que está para alugar. Fez perguntas óbvias como você, confirmou meu álibi e me convidou para dar uma olhada no corpo. Resumiu Sherlock, sem tirar os olhos do defunto. Lizzie ainda olhava Sherlock hipnotizada, e John fez uma careta exasperado, vendo Sherlock fazer o oposto do que ele havia recomendado minutos antes. — Ele o quê? John? — Calma, Peter. Começou John. — Eu posso explicar. — Eu já expliquei. Interrompeu Sherlock, continuando sua avaliação. — Estamos perdendo tempo com essas trivialidades. — Trivialidades? Disse Peter, indignado. — Nós temos um protocolo aqui. John, eu sei que você está há pouco tempo nesse negócio, mas trazer civis para... Ele é um detetive particular, Peter. John tentou explicar. Seu nome é Sherlock Holmes e acredite em mim, ele é um pouco... rude, mas ele é bom. Vamos dar uma chance a ele com... Sherlock Holmes? Interrompeu Peter, reconhecendo o nome. O detetive particular que conseguia decifrar a vida de uma pessoa em 2 minutos só olhando para ela, mas era tão arrogante que ninguém queria lidar com ele no MIT, e que acabou ferrando a vida com drogas ao ponto de a família intervir e colocá-lo numa clínica de reabilitação. Peter terminou a última frase com um sorriso maldoso. — Esse mesmo, confirmou Sherlock, dessa vez levantando o olhar, dando a Peter seu melhor sorriso fingido. — Parece que a clínica não te ajudou muito, a julgar pelas roupas e pelo cheiro. Provocou Peter. Sherlock não respondeu. — Olha, John, disse Peter, voltando-se para o colega. Eu estou fora disso. Ele apontou para Sherlock. Você está por sua própria conta e risco. Mas já te adianto que o inspetor Lestrade não vai gostar nem um pouco dessa ajuda extra que você arranjou. Finalmente Lestrade conseguiu. Eu disse a ele que logo ele seria promovido a inspetor. Comentou Sherlock, agora se debruçando sobre as roupas do homem morto. Ele e Tobias Gregson são as únicas almas com algum senso para investigação, em meio ao mar de incompetentes que esquenta as cadeiras do CID. Peter soltou uma risada sarcástica, supondo que as palavras de Sherlock eram uma indireta para ele. Bom, já que nós somos tão incompetentes, mostre sua grande sabedoria pra gente, detetive. Peter insinuou com muita ironia. Você se ofende à toa, meu caro, explicou Sherlock pragmático. Eu apenas constatei um fato óbvio. Se eu quisesse lhe ofender de maneira eficaz, comentaria algo sobre sua compulsão em... Já chega! Interveio John com autoridade, antes que o pior acontecesse. Estamos perdendo tempo aqui. Como eu havia mencionado antes, completou Sherlock. Lizzie já sabe a causa da morte? Perguntou John, ignorando Sherlock. Lizzie ainda observava cada movimento de Sherlock, desligada do mundo. Sherlock parou de olhar o homem morto e finalmente a encarou, com seus olhos azuis afiados. Acho que ele está falando com você, Elizabeth, disse Sherlock, estalando os dedos, fazendo Lizzie voltar ao mundo real. O quê? Sim.
Ela virou-se constrangida para John. Tudo indica que foi veneno. Sherlock disse a última palavra ao mesmo tempo que Lizzie, o que fez a moça olhá-lo com espanto novamente. Ainda preciso fazer os testes laboratoriais, completou Lizzie, tentando voltar timidamente ao modo profissional. Mas tudo indica um veneno de absorção rápida, mas não instantânea, corrigiu Sherlock. O rosto contorcido e a posição dos membros indicam vários minutos de agonia. A parte de trás da casa já foi inspecionada? Sim, Lizzie respondeu, agora com seu modo profissional completamente ativado. Há pegadas de 2 pessoas no caminho até a porta dos fundos, graças à areia e terras deixadas pela reforma. A porta foi arrombada, mas sem danos à fechadura. Infelizmente, não havia nenhuma digital nítida na porta ou aqui na sala. Ele usava luvas, com certeza. E quanto às marcas dos pneus do carro? Perguntou Sherlock, levantando-se. Carro? Disse Lizzie confusa. Há uma estrada de cascalho fino nos fundos e não tem saída. É somente usada pelos moradores e tinha muitas marcas de pneus, mas nada distinto que chamasse a minha atenção. Entendo, comentou Sherlock. Não tem importância, eu mesmo vou olhar. Dizendo isso, ele se virou e foi até os fundos da casa, seguido por uma Lizzie e um John bastante curiosos. Peter ficou na sala, olhando-os pela janela e balançando negativamente a cabeça, enquanto cruzava os braços musculosos, demonstrando claramente o quanto achava toda aquela situação absurda. Sherlock olhou atentamente as pegadas das quais Lizzie o informara, destacadas entre pequenas estacas de identificação. Ele parou em alguns momentos para averiguar melhor algumas delas. Quando Sherlock chegou ao final do terreno, ele saltou sobre um muro baixo de tijolos, evitando o portão de ferro vazado que o assassino e a vítima usaram. John e Lizzie o observaram do muro, enquanto Sherlock caminhava lentamente, indo até o início da estrada e voltando para o final dela, onde ficava a casa 208. Várias árvores de ambos os lados faziam sombra nas bordas da estrada naquela parte. Sherlock parou debaixo da sombra maior, que ficava do lado oposto à casa, e olhou atentamente o chão. Então, soltou um grito eufórico, como se tivesse descoberto um diamante em uma lixeira. Ele havia perdido toda a sua apatia desde que entraram no 208 da Brixton Road. Seus movimentos e olhares eram rápidos e cheios de energia. Elizabeth, você poderia me emprestar sua máquina fotográfica? Perguntou Sherlock, voltando à cerca e estendendo a mão. Lizzie entregou prontamente sua máquina de trabalho forense. Os 3 ouviram um uivo de indignação de Peter vindo da janela da casa, mas nenhum deles lhe deu atenção. Sherlock voltou até o outro lado da estrada e tirou várias fotografias do chão, que naquele trecho estava coberto por mais terra que cascalho, além de continuar úmido, mesmo depois de 2 dias de sol, o que distinguiu bem 2 marcas de pneus. Até Lizzie e John podiam vê-las, agora que Sherlock as havia destacado. Depois de tirar as fotografias, ele voltou satisfeito até o muro e devolveu a máquina a Lizzie. Então saltou de volta sobre a cerca para dentro do terreno da casa. E então, tem alguma pista? Perguntou John ansioso, enquanto Lizzie olhava curiosa as fotos que Sherlock havia tirado. Creio que temos um ótimo começo. Sherlock respondeu animado. Então caminhou para dentro da casa, seguido por John e Lizzie, que tentava olhar as fotos enquanto caminhava. E então, vai nos dizer a identidade do assassino só com as pegadas dele? Ironizou Peter logo que eles entraram na sala. Quase, sentenciou Sherlock, sem perder a euforia da caçada. Não sei o nome dele, ainda. Mas apesar do seu desdém, Jones, você como detetive deveria saber que as pegadas de uma pessoa podem dizer muito sobre ela. Neste caso, o formato delas me diz que se trata de um homem. O espaço entre elas me diz que o assassino tem em torno de 1,80 m.
E o salto que ele deu evitando um entulho de construção me diz que ele está em boa forma. A diferença entre os dois tipos de pegadas também revela que ele caminhou do carro até a casa sozinho, arrombou a fechadura, então voltou, e sustentando o peso da vítima com o seu, caminhou com ela até a casa, o que nos revela que ou a vítima estava drogada ou embriagada, além de reforçar minha suposição sobre a força física do assassino. Ele também é observador e meticuloso. Verificou que não havia câmeras na estrada dos fundos, escolheu um horário que os vizinhos já estariam dormindo e deixou o carro na parte escura da estrada. Há um poste de luz no início e outro na parte central, mas na parte final o caminho fica na penumbra. O crime foi premeditado e cometido por razões emocionais. Como podem ver, um pouco de terra e areia se prendeu nos sapatos, tanto do assassino quanto da vítima. No entanto, nenhuma delas está inteira ou nítida aqui dentro da casa. Todavia, estão claras o suficiente para um bom observador concluir que o assassino andou de um lado ao outro aqui, fazendo o trajeto várias vezes, enquanto as pegadas da vítima se mantiveram onde ele morreu, indicando um estado emocional alterado no assassino. Por fim, Sherlock caminhou até 2 pegadas, quase apagadas no assoalho de madeira. Ele parou aqui, de frente para a vítima, e a olhou agonizar até a morte, o que confirma claramente sua motivação emocional. Incrível! Exclamaram John e Lizzie ao mesmo tempo. Parabéns! Mas tudo isso não nos deixa mais perto de saber quem é o assassino, ou nos deixa mais perto de pegá-lo. Resmungou Peter, não demonstrando qualquer admiração em relação às deduções de Sherlock. Concordo que as pegadas dele não são tão reveladoras. No entanto, as do carro são outra história. Comentou Sherlock, saboreando os olhares curiosos que acabara de despertar. Carro pequeno, com problemas na roda traseira esquerda. Ele anunciou triunfante, mas os 3 continuaram a olhá-lo sem entender. As câmeras de trânsito, disse ele como se fosse algo óbvio, mas suspirou frustrado ao perceber que eles ainda o olhavam confusos. Desculpa, Sherlock, mas você sabe quantos carros pequenos podem ter passado pela Brixton Road essa madrugada? Explicou John, um pouco frustrado. Seria como encontrar uma agulha em um palheiro. Não se a agulha estiver pintada de vermelho, rebateu Sherlock confiante. E aquele problema na roda é uma grande bandeira vermelha tremulando em meio às ruas de Brixton Road. Me dê acesso às câmeras de trânsito e eu encontro seu assassino. Agora você vai levá-lo até a New Scotland Yard e vai deixá-lo acessar o nosso sistema? Peter questionou John, incrédulo. John não respondeu, deixando óbvio que ele o faria. Com isso, Peter soltou um bufo de indignação. Você que se entenda com Lestrade. Eu vou sair e fazer o meu trabalho do jeito tradicional. Vou até o hotel onde o homem estava hospedado e olhar as câmeras. Terminar de perguntar aos vizinhos, pois provavelmente você parou a sua busca quando encontrou o senhor sabe-tudo. E você pode continuar brincando de ache o carro com esse lunático se quiser. Sua busca será inútil, detetive Peter. Contradisse Sherlock com sua irritante objetividade. Esse assassino é esperto, não cai em erros comuns como os amadores e impulsivos com os quais estamos acostumados a lidar. Só conseguiremos pegá-lo em algum detalhe mínimo que, por um lapso de atenção, ele tenha deixado passar. E, para nossa sorte, ele deixou um para começarmos. Uma rota. Sherlock disse as últimas frases com a empolgação de uma criança prestes a entrar em um parque de diversão. Peter apenas olhou para Sherlock com uma fúria controlada. Então virou-se e saiu da sala, sem se despedir de ninguém. Se quiser começar a resolver os seus casos, John precisa se livrar dele, comentou Sherlock pragmático. Você pode não ser muito bom como detetive, mas pelo menos se esforça e quer encontrar o assassino. Peter só faz o que lhe mandam, e está mais preocupado que suas camisas estejam apertadas o suficiente para mostrarem seus músculos.
do que trazer criminosos à justiça. Lizzie não conseguiu se segurar e soltou um bufo contido de risada, abaixando o rosto envergonhada logo depois. Essa é outra reação incomum quando faço uma dedução, disse Sherlock virando-se para Lizzie e sorrindo para ela no final, resquício da energia pelo novo mistério. Lizzie ficou ainda mais envergonhada com o sorriso inesperado. Como eu disse antes, só não faça eu me arrepender por ter colocado você no caso. John avisou com uma pontada de súplica na voz. Sherlock virou-se para John, dando-lhe o mesmo sorriso bobo que deu a Lizzie. Venha, você não pode ir até Scotland Yard assim. Precisa de um banho e roupas limpas. Vamos passar lá em casa. Temos quase a mesma altura, então posso te emprestar algumas roupas. Você termina aqui, Lizzie? Lizzie confirmou com a cabeça, olhando para os dois com seu jeito tímido. John se despediu de Lizzie e Sherlock, dessa vez, se dignou a menear a cabeça num adeus. Com isso, os dois saíram da casa, caminhando até a rua. John parou na calçada, mandando uma mensagem para sua esposa, e Sherlock continuou andando até um carro parado mais à frente, no modelo SUV. Quando John levantou os olhos, depois de ter enviado a mensagem, encontrou Sherlock o esperando ao lado da porta do veículo. — Como você sabia que era o meu carro? John o questionou, e Sherlock apenas fez uma expressão de não é óbvio? Recebendo um suspiro resignado de John como resposta. Ouviu-se o som eletrônico de destrancar, e logo os dois estavam dentro do veículo. Apesar das minhas demonstrações recentes e práticas sobre a arte da dedução, eu não sei tudo, John, comentou Sherlock num tom mais leve. Como, por exemplo, onde você mora? Uma pergunta que eu tenho a resposta e você não? Finalmente meu dia está começando a melhorar. Ironizou John, mas tinha um semblante divertido. Essa pergunta é fácil de responder. Eu moro no 221 da Baker Street em Marylebone. Com isso, John ligou o carro e eles seguiram pela Brixton Road em direção a Peckham Road, caminho para Vauxhall Bridge, enquanto nuvens cinzentas começavam a encobrir o sol, indicando que os dias chuvosos de março estavam de volta a Londres.